E aí, meus amigos, tudo bem? Eu estou muito feliz da gente começar hoje essa série de estudos bíblicos, onde a gente vai conseguir ir mais profundo. Eu creio que esse é um momento onde a gente precisa criar raízes, onde o mundo está sendo abalado, as coisas abaláveis estão sendo abaladas, mas eu creio que é tempo da gente viver uma vida inabalável. E nós sabemos que isso é a vida construída sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre o próprio Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Então, à medida que a gente conhece a palavra de Deus mais profundamente, eu creio que a gente consegue criar mais raízes. E esses são tempos onde tudo é muito volátil, tudo é muito volúvel, tudo é muito solúvel. E eu creio que é um tempo da gente ser sermos pessoas de mais raízes, da gente realmente ir mais fundo no Senhor. Então, eu quero orar com você nesse momento e pedir que o Senhor Jesus, Pai, venha nesse momento sobre as nossas vidas, venha iluminar os olhos do nosso entendimento, venha nos dar espírito de revelação para a gente enxergar aquilo que a gente ainda não viu, daquilo que a gente não consegue ver simplesmente quando a gente lê as páginas da Bíblia. Mas mostra pra gente a letra que está por trás daquela letra, para que a gente possa ver aquilo que muda, aquilo que transforma, a revelação que vai produzir um grande nível de transformação. Dessa maneira eu te peço em nome de Jesus. O tema dessa primeira mensagem é o princípio trino. E eu chamo isso de um ministério mais excelente, de uma vida mais excelente. Eu creio que há níveis de relacionamento com Jesus, e a gente sabe que isso é verdade, há níveis diferentes de relacionamento. Eu creio que nesses dias a gente vai abordar todas essas coisas, a gente vai conseguir olhar mais profundamente quais são esses níveis de relacionamento com Jesus. Mas se eu posso citar rapidamente para você aqui, nós tínhamos as multidões com quem Jesus se relacionava de uma maneira, nós tínhamos os 70 discípulos, que ele também tinha um nível de relacionamento. Nós tínhamos, depois dos 70, os 12 discípulos. Depois dos 12, nós tínhamos os 3, Pedro, Tiago e João, aqueles que sempre estavam nos momentos mais importantes e mais críticos. E depois desses 3, nós vemos Jesus falar do filho amado, do discípulo amado, que era João. Então, assim, são níveis diferentes de relacionamento. E o ministério mais excelente, esse princípio trino das Escrituras, enxergar a revelação bíblica com base nesse princípio trino, nos mostra muito essas diferentes esferas do relacionamento com Deus. Provérbios 22, 20 diz o seguinte: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? A tradução no hebraico, e é muito importante que você consiga não apenas estudar grego e hebraico. Eu não sou um estudioso da língua em si, mas eu quero saber o significado das palavras no original, porque a verdade é que nas traduções bíblicas ao longo dos anos, para as diferentes línguas que existem no mundo hoje, nós sabemos como muitas vezes a linguagem foi se perdendo, ou seja, o que pra gente significa uma palavra, no grego, no hebraico tem um significado diferente e aquilo falava de uma maneira diferente para aquele povo. Então, quando o escritor desse provérbio está dizendo: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, essas excelentes coisas, que é shalosh, ela fala de uma terça parte. É o nome de uma medida, como se fosse um instrumento musical, talvez com 3 cordas, de forma triangular. Nós vamos precisar olhar a Bíblia a partir desse prisma da revelação. Se você estuda a Bíblia, e eu tenho a minha Bíblia aqui, que eu amo muito, se você estuda a Bíblia apenas com as letras que estão aqui, e é bom fazer leitura corrida, onde você vai estudando os textos, de repente você começa a ler os evangelhos, né? E você vê todas as coisas que Jesus, os momentos de vida de Jesus aqui na Terra, né? É muito poderoso isso. Mas é importante, muitas vezes, você ver a letra que está por trás da letra, onde você abre o Strong's, um dicionário Strong's, onde mostra a palavra no hebraico. Eu uso, por exemplo, o aplicativo Olive Tree. O Olive Tree você encontra nas principais lojas da Apple e do Android, principalmente, onde você compra a Bíblia Almeida, revista e atualizada, se eu não me engano, com o dicionário Strong's. Lá você clica em cima das palavras e ela abre para você o grego no Novo Testamento, abre o hebraico no Velho Testamento.
Então é muito poderoso você ter esse tipo de fonte de conhecimento para que você entenda mais profundamente a revelação bíblica que está cheio de pedras preciosas e tesouros escondidos por trás dessas letras. Então, desculpa, excelentes coisas, shalosh, significa uma terça parte. Então, a gente pode ver que, porventura, eu não te escrevi a respeito de 3 partes ou de coisas excelentes que elas representam 3 níveis. Então, eu quero propor isso aqui para você na tradução literal de Young, desse escritor, diz assim: não escrevi a vocês porventura 3 vezes. A Bíblia Jerusalém, uma outra tradução, adiciona: não escrevi a vocês 30 capítulos do mesmo Provérbios 22:20. Então, o treino princípio, ele fala de um ministério mais excelente, mas ele fala de maturidade. Ele fala de você sair do lugar que você começou para você avançar para um lugar de maturidade. E o que eu quero dizer para você é que o número 30 na Bíblia, vamos pegar aqui o número 30, de acordo com o livro de Dan Duke, o Nomes e Números Bíblicos, o número 30 simboliza maturidade, estar preparado para o ministério, autoridade para governar. A gente pode ver isso expresso na vida, por exemplo, de Davi, que ele assumiu o reinado aos 30 anos, ele ascendeu ao reinado. O sacerdote também da Ordem de Arão, nós vamos falar aqui nessa série de mensagens que a gente está vendo, nós vamos falar sobre a Ordem de Arão, porque não tem como você entender sacerdócio sem entender a Ordem de Arão. E o que eu quero dizer para você é que o sacerdote, naquela época, na época da lei, lá no Torá, ele era da idade de 30 anos para cima, que ele assumia o seu ministério, e ele exercia o ministério sacerdotal até os 50 anos. Então, Números 4:3, você vai ler isso lá, tá? Números 8:24, a gente vê uma adição aí ainda, e diz que da idade de 25 anos, ou seja, 25 anos, a história bíblica diz pra gente que eles começavam a ser treinados. Com 30 anos, eles assumiam o ofício sacerdotal e aos 50 anos eles saíam para treinar os mais jovens. Então é importante entender isso, porque aquela sombra da lei, ela representa a imagem real e exata depois na graça ou no evangelho que nós estamos vivendo a partir de Jesus Cristo, que não foi anulada a lei, mas ela foi completada, ela foi cumprida e se tornou uma imagem real e não só uma sombra. Nós podemos ver como Jesus, ele assumiu o ministério público dele a partir dos 30 anos de idade, então isso é uma máxima para nós. Agora, eu quero falar para você do Ministério Trino hoje, a partir da ótica das festas de Israel. Meu amigo, se você ainda não teve oportunidade de estudar as festas de Israel, eu espero que aqui também, nessa série de estudos, a gente vai conseguir falar sobre isso. Geralmente é uma série de estudos mais longa, não dá talvez para fazer em um vídeo, talvez 3, é possível. Quem sabe a Larissa, minha esposa, fará isso aqui pra gente. Mas eu quero dizer para você que em Levíticos 23 fala sobre as festas de Israel e nós vamos ver essas 3 níveis de relacionamento com Deus a partir das festas de Israel. Então fica comigo. Eu quero ler aqui Hebreus 10 para você, que diz assim, e trazer para você a referência a respeito dessa situação de lei e graça para ficar claro para você. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, nós estamos vivendo hoje os bens vindouros. A realidade do reino de Deus veio para a nossa vida. Então, a lei, ela trazia a sombra, mas não a imagem real das coisas. Então, hoje, nós temos a graça que veio pelo Senhor Jesus Cristo e a verdade, não só a graça isoladamente, mas graça e verdade, e esses 2 componentes dessa dispensação que Jesus trouxe, elas cumprem aquilo que era apenas uma sombra. Falando das 3 festas de Israel, você vai poder ler lá depois Levítico 23, você dá uma lida no capítulo, mas nós lembramos que a primeira festa que nós temos a experiência no relacionamento com Deus é a festa da Páscoa. Você sabe disso, quando o povo saiu do Egito, como Deus trouxe eles
para fora do Egito, e ali Deus institui a Páscoa. Deus institui. Você sabe que Páscoa em inglês significa Passover, e no sentido original da palavra é como se Deus tivesse passado por cima de todo o pecado, de toda a transgressão, de tudo aquilo que nós fazíamos que não agradava, que não estava alinhado ao relacionamento com Ele, à comunhão com Ele, não estava alinhado aos padrões do reino de Deus que nós cometíamos antes. Deus passou por cima enviando o seu Filho, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que Ele morresse por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna por Jesus. Jesus pagou a conta, Jesus pagou o preço. E agora, à medida que nós estamos nos relacionando com Ele, nós estamos nos tornando mais como Ele é, renunciando e entregando aquilo em nós que não faz parte dos padrões do reino de Deus. Está comigo ainda? Então, Páscoa é o primeiro nível de relacionamento e a gente pode ler isso lá em Êxodo, no capítulo 12, você lê a respeito da Páscoa. Essa é a conversão do cristão, é quando Jesus converte. Eu não me converto. Nós precisamos mudar algumas definições que às vezes a gente fica falando. Eu não me converto a nada, eu nunca podia me converter. Mateus capítulo 11 diz que Jesus, que o Pai, eu quero ler isso com você, porque é muito poderoso, vai determinar aqui pra gente um caminho que a gente está percorrendo. Mas vamos ler aqui Mateus no capítulo 11, bem raiz, abrindo a minha Bíblia para você aqui. Vamos ler aqui em Mateus no capítulo 11, dizendo assim, no verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece ao Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Só Jesus pode se revelar a nós. É impossível que eu possa revelar a minha vida para Jesus sem que antes Ele revele ela a mim. É impossível que o Senhor venha, é impossível que eu venha até Jesus sem que Ele tenha vindo a mim antes. É impossível que eu conheça o Filho a não ser pelo Pai. E é impossível que eu conheça o Pai a não ser pelo Filho. Porque aqui diz que Jesus é que decide para quem que Ele quer se revelar. Então eu posso pregar, eu posso falar, eu posso ministrar, eu posso fazer mil coisas, mas Jesus decide se revelar. E quando Ele decide, Ele te converte. Você é convertido dos seus caminhos sem Ele, dos seus maus caminhos, e você começa a viver os bons caminhos do relacionamento com Ele. Então, Páscoa é quando é selada nas nossas vidas o batismo nas águas. É aquele primeiro. Então, eu estou trazendo para você o primeiro nível, que é festas de Israel, começando por Páscoa, e eu já estou te trazendo os 3 níveis de batismo, o batismo nas águas. Essa é a primeira experiência onde a gente sepulta o velho homem. Esse é o lugar da circuncisão do nosso coração, quando Jesus nos converte. Mas nós sabemos que receber o Senhor Jesus apenas como Salvador, já estou te dando mais um nível de revelação das 3 partes. Jesus Salvador. Conhecer Jesus apenas como Salvador não é, apesar de ser a porta de entrada, por onde a gente entra, não é o lugar definitivamente onde a gente precisa permanecer. Nós precisamos avançar no relacionamento com Ele. E lá em Pentecostes, falando também de mais um nível adiante, nós começamos em Páscoa e progredimos para Pentecostes. Você sabe como... Desculpa, Pentecostes era no 3º mês uma festa intermediária entre Páscoa e Tabernáculos. Tabernáculos é o destino final, é o lugar final. Pentecostes está aqui no meio. Então, essa era uma festa intermediária e ela era no 3º mês. Você sabe que Pentecostes aconteceu em Atos no capítulo 2. Então vamos ver aqui no verso 4 de Atos 2, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, abrindo um parênteses aqui, na Torre de Babel, aqui em Gênesis capítulo 11, que a terra toda tinha uma língua só, um só idioma. E aí no verso 4 diz assim, vamos edificar uma cidade para nós com uma torre cujo topo toque no céu, topo da torre. Os caras queriam chegar no céu, no lugar onde Deus está. E façamos para nós um nome,
Isso é muito forte. Para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então nós vemos aqui como a Torre de Babel, ela tem uma relação muito estreita com Atos capítulo 2, onde em Atos capítulo 2, no batismo de Pentecostes, foi restaurado aquilo que Deus tirou lá em Gênesis 11 na Torre de Babel, porque o povo que falava uma língua só, eles queriam construir um reino para si, onde o nome deles era mais importante do que o nome de Deus, e que o topo dessa torre tocasse o céu, chegasse onde Deus está. Nós vemos que isso é uma coisa corrupta da natureza humana, e inclusive isso é parte do plano do inimigo, o plano de Satanás, que Lúcifer, ele quis subir até o lugar mais alto de Deus, ele quis tomar o lugar de Deus. Mas nós não vamos entrar nisso agora. O importante para nós é entender como em Atos, no capítulo 2, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Agora, o mais poderoso disso é que eles começaram a falar em línguas onde aquelas línguas, onde tinham povos de muitas nações, naquele lugar, naquele cenário onde as línguas de fogo desceram, eles começaram a falar houve o dom de línguas que repousou sobre aqueles 120 homens que estavam em Jerusalém aguardando serem revestidos do alto, e eles começaram a falar na língua daquelas próprias pessoas que estavam assistindo. Então aquilo que Deus tirou em Babel, ele restaurou no Pentecoste. Ou seja, nós falamos uma mesma língua hoje, a língua espiritual, a língua do Espírito, a língua de quem é batizado, de quem é salvo, redimido na Páscoa, mas de quem avança e é batizado no Espírito Santo e começa a falar as línguas que são de Deus. A língua que nos une não é a língua que vai nos colocar como um nome próprio que a gente quer subir num lugar onde Deus está, mas é a língua onde Deus repartiu com nós parte da natureza dele, fez um corpo só, um só batismo, um só corpo, fez um povo só a partir da restauração aqui em Pentecostes. Então, falando de Pentecostes, eu quis abrir esse parênteses para você, porque é fundamental para você entender essa progressão do relacionamento com o Senhor. Pentecostes é a segunda parte, é quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e agora nós já não conhecemos o Senhor ou Jesus apenas como Salvador, como na Páscoa. Agora a gente conhece Jesus como nosso Senhor, a gente começa a obedecer o que Ele fala, a gente começa a seguir os mandamentos dEle. Agora não é mais a justificação que o sangue de Jesus fez pelo perdão dos nossos pecados. Agora é uma vida de santificação, onde a gente está se tornando mais como Ele é, à medida que Ele escreve as leis dEle no nosso coração. Mas nós não podemos parar nesse lugar. Nós temos vivido, na verdade, essas duas experiências. Nós temos vivido como cristãos a Páscoa, Jesus, o nosso Salvador, e temos vivido Pentecostes, Jesus como nosso Senhor. Mas existe um nível além disso. Existe um batismo que é nas águas, mas existe um batismo no Espírito. Mas João Batista, ele não falou apenas desses dois batismos. Ele disse que havia alguém que viria após ele, o próprio Jesus, que não iria batizar nas águas como ele batizou, mas batizaria no Espírito, e não só no Espírito, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Cara, isso é muito poderoso, porque existe um nível a mais, e essa é a terceira festa do povo de Israel. Por isso que é tão importante você entender a Torá, porque há tantos mistérios profundos guardados na Torá, revelados no Novo Testamento, que isso expande demais a sua vida espiritual, e eu te encorajo para que você seja um leitor do Velho Testamento, não só um leitor, para que você pesquise e rasgue as palavras que estão por cima para ir mais fundo. Vamos lá sobre a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Ela era a festa que acontecia no 7º mês. Então, Páscoa no 1º mês, no 3º mês, Pentecostes, e no 7º mês acontecia tabernáculos. Agora, existe uma chave aqui sobre o 7º dia. Eu preciso falar isso com você, porque isso mudou a minha vida radicalmente quando eu entendi isso. O 7º dia, falando do 7º mês e do 7º dia, 2 Pedro 3,8, nós vemos como para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Jesus não está preso na cronologia que a gente vive. Um dia para Deus não tem 24 horas, Ele não conta cada hora como a gente conta.
desculpe, mas ele, literalmente para ele, um dia é como 1000 anos é como um dia. E o que eu quero dizer para você é que, segundo a história bíblica, de Adão até Jesus, nós temos 4000 anos. Ou, segundo Pedro 3,8, nós temos 4 dias. Então, de Adão até Jesus, 4000 anos. De Jesus até hoje, nós temos mais ou menos 2000 anos. Se a gente entender que Jesus morreu no ano 33, quanto depende, a idade de Jesus, que eu creio que ele viveu por 33 anos e meio. Mas se a gente acha que lá pelo ano 30 e poucos, Jesus morreu e ressuscitou, nós estamos falando que estamos fechando neste exato momento um ciclo de 2000 anos, entrando num terceiro, ou seja, fechando 4 com 2, 6 dias, entrando para um 7º dia. Então, essa festa acontecia no 7º mês. 7 fala de perfeição. Queridos, todos os números bíblicos, existem todos os números, né? Existe um significado dos números bíblicos. Eu te recomendo o livro do Dan Duque, que fala sobre nomes e números bíblicos. Procura no Google, procura na internet. Eu creio que existe na Amazon, em alguns lugares, mas é importante para você conhecer o significado dessas coisas, porque nada que está na Bíblia é aleatório, nada que está na Bíblia está lá por alguma razão aleatória. Então, eu creio que está chegando um novo dia para o povo de Deus. Eu creio que 6 fala do número do homem, como diz a representação do número 6. 6 fala do homem caído, do homem no seu estado caído, da natureza caída do homem. Mas 7 fala do número perfeito, fala da plenitude, do homem que está completo no seu trabalho, da obra finalizada. Então, se em 6 dias o Deus ele acabou fazendo as suas obras e descansou no 7º, eu creio que da mesma maneira o Senhor está trabalhando na vida do homem durante esses 6.000 anos para descansar num 7º ano. Isso é muito profético, inclusive para os nossos dias. Oséias 6:2 diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, falando dos 2 dias, falando dos 2000 anos de Cristo, tá? Um dia para Deus como 1000 anos como um dia. Então, a profecia de Oséias é que depois de 2 dias, depois que acabar esses 2 dias, nós vamos ser revigorados. E no 3º dia ele vai nos levantar. Possivelmente nós vamos ressuscitar com Jesus, Jesus vai voltar. Eu não sei, eu não vou entrar nessa questão escatológica agora. Eu quero deixar sementes proféticas no seu coração hoje, para que você leve isso para o seu momento de oração, dedicação, para o seu momento de estudo bíblico e vá até Jesus para ouvir dele. Ainda que em João 2,19, Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias eu vou reconstruir ele. Então Jesus está destruindo a natureza adâmica nesses 2 dias. Ele está destruindo a natureza pecaminosa do homem. Ele está tirando, nos limpando, nos purificando, nos santificando, para que no 3º dia, nesse novo dia que vem aparecendo e nós estamos às portas desse dia, nós vamos ser outras pessoas. Nós vamos ser esse povo esse povo aperfeiçoado. Ele porém lhe disse, Jesus está falando, ele porém lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã, 1 e 2 dias, expulso demônios e curo enfermos, e no 3º dia terminarei. Mais um texto para você. Então, falando desse 7º dia sabático, eu creio que 4 com 2 são 6, 4.000 anos de Adão até Jesus, 2.000 anos de Jesus até agora, terminando um final dos 2.000 anos, entrando um 3º ano, começando um 7º dia, o dia sabático. Eu creio que é um lugar onde Deus vai parar toda a obra, onde Ele vai terminar a obra dele, onde Ele vai completar tudo, onde Ele vai descansar literalmente nesse último dia. Agora, dentro da festa de tabernáculos, haviam outras 3 partes divididas. E a primeira dela era quando o povo respondia ao som das trombetas. Você pode ler lá em Levítico 23, 24, quando eles tocavam as trombetas para anunciar essa festa de tabernáculos que estava chegando. E essa festa,
ela anunciava o quê? O dia da expiação. Ela anunciava que o dia estava chegando, uma próxima etapa da festa, que era o dia da limpeza, da purificação. Isaías 58:1 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Eu não sei se você tem sido sensível nesses dias para meditar, principalmente como a gente está vivendo dias muito críticos. Eu creio que nós podemos ouvir o som dessa trombeta, sabe? Dizendo, olha, o Senhor está nos chamando para uma vida reta com Ele, para uma vida de relacionamento íntimo e pessoal, para uma vida onde você se expõe completamente, você expõe o pecado, você expõe as imperfeições do seu caráter, você expõe aquilo que não se parece com Ele dentro de você. Cara, você expõe o que você fala, o que você pensa, o que você faz, onde você toca as suas mãos. Você expõe por onde você anda. Você expõe diante do Senhor para que Ele venha limpar e curar. Então agora eu sinto como nos dias que a gente está vivendo, como se essa trombeta está sendo soada. Deus está anunciando, eu estou voltando, o meu dia está breve, está próximo. É tempo de se purificar, é tempo de se santificar, é tempo de se render, não é tempo mais de brincadeirinha. Não é tempo mais de um evangelho meia boca em cima do muro. Não é tempo de ser meia boca crente, cristão, velho. É tempo de ser pessoas comprometidas, pessoas dedicadas. Pessoas que exercem o seu relacionamento sacerdotal para com Deus e para com o povo. Então, o dia da expiação, o sonido das trombetas, né, começava com as trombetas tocando e aí entrava o dia da expiação. O dia da expiação é esse povo, onde aqui no verso 27 de Levítico 23, diz, e afligireis a vossa alma. Fala de uma obra que o Senhor está fazendo no seu povo através da aflição da alma, do lugar de intelecto, dos sentimentos, das emoções, das opiniões e dos desejos. É a mudança radical, é quando você se expõe completamente à palavra de Deus. Quanto a sua vida se parece com as Escrituras? É triste nos nossos dias que eu tenho ouvido muito, até de líderes e pessoas falando, cristãos, membros de igrejas, irmãos, irmãs, falando como estudar a Bíblia é coisa de teólogos, é coisa de mestres dentro dos 5 ministérios, é coisa de estudiosos. Queridos, conhecer a Bíblia é um papel de todo cristão. Se a gente não conhecer o convite que Jesus está fazendo, quanto mais você conhece, mais profundo você é nas Escrituras, mais temor e tremor é gerado no seu coração. Mais você responde biblicamente às situações da sua vida. E é isso que eu creio que nós estamos chamados hoje, para responder biblicamente à nossa vida. Eu creio muito que esse é o tempo onde o Senhor está nos chamando para afligir a nossa alma e sermos mudados. 1 Pedro 1,9 diz que o fim da nossa salvação é a salvação das nossas almas. O fim, da nossa fé, o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. A nossa alma é o lugar de batalha, é o lugar de dificuldade. Nós somos salvos no Espírito quando somos justificados, quando recebemos Jesus. Estamos sendo salvos na nossa alma, no lugar das nossas emoções, intelecto, desejos, e seremos salvos completamente quando o nosso corpo for glorificado. Espírito, alma e corpo são 3 níveis também, assim como Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, há uma salvação do espírito, da alma e do corpo. Eu creio que Provérbios 4,18 explica muito isso para a gente. Convida muito, proclama muito. A vereda do justo, o caminho dos justos, eu e você, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. É como uma luz que ela vai brilhando pouco a pouco, ela vai ficando mais forte, mais potente, ela vai ficando mais brilhosa, se assim eu posso dizer, até ser o dia perfeito. E por último, eu quero falar com você sobre a última parte dessa festa dos tabernáculos, que era realmente a festa, quando ela acontecia, a festa dos tabernáculos. 1 Coríntios 15, 28, diz assim, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas
lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu gosto muito de um outro texto que me vem à mente aqui agora, que está em Hebreus, no capítulo 2, que diz o seguinte, ó. Vamos ler lá, Hebreus 2, verso 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, presta atenção nessa parte B do verso final. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Nós não vemos Jesus agora como dominando todas as coisas do mundo. Eu tenho certeza que você anda na rua, você vê muita coisa corrompida, muita coisa caída nas nossas próprias vidas. A gente ainda vê coisas que estão desalinhadas com o padrão de Deus. E isso significa que vai ter um dia, quando Jesus, como 1 Coríntios 15, 28, nós lemos aqui, como Jesus, ele vai submeter a Deus aquilo que Deus sujeitou a ele. Então, esse dia ainda chegará. Esse tabernáculo completo ainda chegará. João 1,14. Olha que poderoso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Essa palavra habitou no original significa montou uma tenda. Ele tabernaculou com a gente. Jesus começou a montar a tenda dele na nossa vida quando ele veio até aqui. Mas essa tenda não está completamente construída em nós. A gente está sendo construído ainda, essa casa, esse edifício espiritual, pouco a pouco. O que eu quero dizer para você, como 1 João 3,2 diz aqui, é que, amados, agora somos filhos de Deus, filhos teknon. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Filhos teknon são filhos crianças, são ainda imaturos. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Saber que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O que eu quero dizer para você é que Tabernáculos não está completa ainda. A trombeta está sendo soada. O convite para nos livrar do pecado para o dia da expiação está sendo feito. Se livre dessa natureza caída, dessa natureza adâmica. Veja como é que você trata o relacionamento que você tem com Deus. Mateus 22, Jesus falou que a lei se resumia em amar a Deus e amar ao próximo. Veja como é que você está aplicando isso no seu dia a dia, amando a Deus. Quanto é que você ama a Deus? Jesus disse, se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Quanto de obediência você tem expressado na vida com Ele, que tem feito você justo? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Justiça no relacionamento com Ele. E depois, como é que você está amando o seu próximo como a si mesmo? Eu tenho convicção que nós não amamos todas as pessoas ainda como a nós mesmos. Tem pessoas que você quer esganar. Tem pessoa, meu amigo, que você brigou um dia. Tem pessoa que você ainda trata como inimigo. Cara, você não pode ter inimigo, está proibido. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus disse que nós devemos perdoar, que nós devemos orar pelas pessoas que nos perseguem. Então eu quero dizer para você que esse padrão do tabernáculo, de Jesus habitando completamente em nós, está sendo construído, ele já foi inaugurado, mas ele não foi terminado e depende completamente de mim e de você. O sétimo dia, como eu falei para você, o dia de tabernáculos completo, fala da manifestação dos filhos de Deus, fala dos filhos ruios, Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação, não dos filhos teknon, mas dos filhos ruiós. Os filhos ruiós são os filhos maduros, os filhos completos, aqueles que vão receber Jesus na sua segunda vinda. Eu quero dizer para você, ainda em Apocalipse 21:13, 21:1-3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Veja que isso é um evento final. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Meu amigo, eu quero dizer para você que existem esses três níveis. Vamos voltar lá no início, Provérbios 22:20. Leia isso lá, porque existem esses níveis de relacionamento com Deus, níveis que você precisa progredir, níveis que você precisa avançar, níveis que você precisa se dedicar para você chegar. Você começou na Páscoa conhecendo Jesus como Senhor, seu Salvador. Você avançou para Pentecostes,
onde as leis de Deus estão sendo escritas no seu coração, onde o Espírito Santo habita em nós e agora a gente vive pelo Espírito e agora nós conhecemos Jesus como Senhor, nós obedecemos os seus mandamentos, mas existe um nível maior, um batismo que é do fogo de Deus, e eu não vou falar sobre isso agora. Um batismo que é do fogo, e nesse batismo do fogo você conhece Jesus como noivo. É diferente, você começa a se enquadrar no lugar da noiva de Cristo. Você já não faz mais porque você é obrigado. Você já não faz mais porque você tem um amor filéu, que é o amor que troca. Mas você começa a desenvolver o amor ágape, que é o amor incondicional de Deus. Há muito mais para nós a respeito dessas coisas. Eu ainda vou deixar um suplementozinho para você aqui, que tem outros 3, e eu gostaria muito de falar para você desse mesmo princípio trino no tabernáculo de Moisés, que é muito poderoso, que fala do átrio, do santo lugar e do santo dos santos. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, a parábola semente, para você entender todas as outras parábolas. Nós temos aqueles que colhem 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Ainda as festas que eu já falei para você, então nós vemos Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Existe, como Paulo disse, que um homem, ele não sabia se no corpo, fora do corpo, subiu ao terceiro céu e ouviu coisas que não eram lícitas que ele pudesse dizer. Nós temos o primeiro céu, a atmosfera, o segundo céu, principados e potestades, e o terceiro céu, o trono de Deus. Nós temos a era da lei, a era da graça, ou da igreja. Eu não gosto muito de falar de lei e graça, porque eu acho que esse assunto está confuso no nosso meio. Nós vamos ter oportunidade de falar disso. Então, nós temos a era da lei, a era da igreja, eu prefiro dizer, e a era do milênio. Nós temos a vontade de Deus de Romanos 12, onde é boa, agradável e perfeita, 3 níveis. Nós temos no tabernáculo de Moisés, o de Davi, o templo de Salomão, o templo de glória, desculpe. Nós temos vários outros exemplos aqui e eu não quero me estender. Eu quero te pedir, se você está assistindo esse vídeo aqui, a gente está fechando esse estudo agora, e eu quero te pedir, cara, se você gostou desse vídeo, se você crê que tem tantas outras pessoas que precisam acessar esse vídeo, que você deixe um like aqui, curta esse vídeo, porque ajuda o YouTube a colocar esse vídeo para mais pessoas, e também se inscreve no nosso canal, porque nós vamos fazer uma série de vários estudos aqui para contribuir com o corpo de Cristo. E eu te peço também para que, se você achou que esse vídeo pode abençoar alguma pessoa que você conhece, um amigo, alguém, que você compartilhe esse vídeo, porque eu tenho convicção que Jesus nesses dias está nos chamando para a gente se aprofundar mais. E, além disso, na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar para você um link para você poder baixar essa apostila, porque você vai poder estudar esse esboço que tem aqui e acrescentar muito à sua vida espiritual. Deus abençoe muito você e eu te vejo na próxima.